Olá, bem-vindo aqui ao canal Fé, Salvação e Obras. Nós estamos realizando um estudo a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Este já é o nosso quarto vídeo, por isso eu peço, assim como eu pedi nos vídeos anteriores, caso você esteja começando agora, é a primeira vez que está vendo esse vídeo e não tenha visto os outros vídeos, dá uma pausa, vai lá no canal, busque os outros vídeos, assista a sequência para você poder acompanhar a linha de raciocínio que nós estamos traçando aqui, para que você possa aproveitar melhor esta aula. É bom que você tenha o entendimento do que foi falado nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores. Então peço para, caso você esteja aqui a primeira vez, dá uma pausa aí, vai lá nos primeiros vídeos, acompanha. O primeiro vídeo é uma introdução a respeito do porquê estudar essa carta, né? Qual que é a relevância, a importância de estudar essa carta. O segundo vídeo nós tratamos, né, a respeito do que era o evangelho que Paulo anunciava, quais eram os pontos desse evangelho, e nós temos ali a pregação que ele fez em Antioquia da Psídia, né, que é a primeira cidade da região da Galácia. Temos também no terceiro vídeo o outro evangelho, o que era esse outro evangelho que Paulo combate nessa carta aos Gálatas. E nesta aula nós vamos entrar propriamente dito na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Nós estamos no capítulo 1, nós já tratamos um pouco do versículo 6, que é a indignação que Paulo tem com relação à maneira como os Gálatas, né, haviam passado daquele evangelho que havia sido anunciado por Paulo para um outro evangelho, né, que ele vai dizer lá no versículo 7 que não é outro evangelho, mas que são alguns que querem inquietar e transtornar o evangelho do Messias, né, o evangelho de Yeshua. E de fato, essa mensagem dos legalistas, né, desse grupo da circuncisão, era uma facção que havia dentre os discípulos de Yeshua que tinham esse nome, é chamado por Paulo com este nome, e aparece esse nome não apenas na carta aos Gálatas, outras menções que o apóstolo Paulo faz a este grupo, ele os denomina como os da circuncisão. É um partido, é uma secção, é um grupo dentro dos discípulos de Yeshua, eram crentes, pessoas que criam em Yeshua como Messias, mas que eles eram participantes dessa ideia de que a salvação dos gentios ela só aconteceria se caso o gentio passasse pela circuncisão, né, que é o que nós falamos no vídeo passado, que envolveria ali o batismo de prosélito, que envolveria aí um juramento de guardar toda a Torá, envolveria o deixar de ser gentio e passar a ser um judeu, a ter uma nova nacionalidade, uma nova identidade. Então era uma coisa que era forçada, era imposta, né? Era uma coisa que não envolvia apenas a Torá, certo? Não havia a imposição não apenas dos mandamentos da Torá. A partir do momento que o gentio se convertia, né, que fazia o proselitismo, se tornava um prosélito, a ele também era imposta todas as tradições que era ali dos rabinos, as leis, os mandamentos rabínicos, né? Eles tinham que também guardar, que vai um pouco além, vai além daquilo que é o estabelecido na Torá, né? E este, de fato, não é um evangelho, né? O evangelho, ele vem do grego evangelium, né? Se não me engano, em hebraico é bessorá. É uma boa notícia, né? É uma notícia alegre, uma notícia de bênção, de vitória, né? E, de fato, isso que esses crentes da circuncisão anunciavam não pode ser chamado de evangelho. E Paulo fala claramente que isso não era
esse outro evangelho não era um evangelho, mas era apenas alguns que estavam inquietando e transtornando o evangelho do Messias. Bom, a partir do versículo 8, ele vai colocar 2 pontos nesse primeiro capítulo, que são os pontos mais relevantes. O primeiro ponto, ele vai dizer que ninguém pode colocar um outro evangelho além desse que já está posto, e que se alguém porventura fizer, mesmo que ele mesmo fizesse isso, que seja anátema, que seja maldito. Ele usa essa expressão como expressão muito forte, né? E ele vai dizer que este evangelho ele não recebeu de homens nenhum. Ele não estava ali para tentar estar bem com homens, estar bem com rabinos ou com religiosos. Não, ele estava ali para anunciar o evangelho que ele recebeu diretamente do Messias, certo? Esse é o primeiro ponto que ele trata. Bom, com relação a este ponto, é muito importante nós entendermos o seguinte: apesar dele, ele disse isso, e de fato houve ali uma revelação especial que ele recebeu, e isso fica evidente em outras passagens, em outras cartas, que ele relata essa experiência que ele teve com o Messias, né? De receber diretamente do Messias muita coisa. Apesar dele dizer que ele recebeu diretamente do Messias este evangelho que ele anunciava, que era, só relembrando aqui, o terceiro tópico do evangelho, eram 3 tópicos bem definidos. O primeiro tópico é a salvação de Israel através da ressurreição de Yeshua. O segundo tópico, a esperança da restauração física de Israel. E o terceiro ponto, que era o ponto de toda a polêmica, né, que era a salvação alcançando os gentios por meio da fé. Os gentios sendo coparticipantes com os judeus no reino vindouro, no reino de Deus, através da fé no Messias. Este ponto que ele defendia era o ponto mais complicado e de conflito com o que esses irmãos do partido da circuncisão defendiam, né? E então ele diz que ele recebeu isso diretamente do Messias, porém, nós vamos ver que, apesar dele ter recebido diretamente do Messias, esta mensagem, este evangelho, não passou desapercebido dos profetas, certo? E por que isso é muito importante? É muito importante que este evangelho esteja contido nos profetas por 2 passagens muito relevantes. A primeira passagem que eu gostaria de citar é Isaías, capítulo 8, versículo 20, onde o Eterno diz o seguinte: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. À lei, à Torá e ao testemunho. Outras traduções traz a profecia, né? Aos profetas, aquilo que foi revelado aos profetas. Se aquilo que é anunciado, isso, a palavra do Eterno, ela não morre, ela vale para os nossos dias. Se aquilo que é anunciado não estiver em conformidade com a Torá e com os profetas, não há luz naquele que anuncia, certo? Isso, Isaías, capítulo 8, versículo 20. Outro ponto muito importante, Amós, capítulo 3, versículo 7. Nós encontramos ali o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, apesar de que Paulo recebeu o evangelho diretamente do Messias, e de fato ele recebeu, esta mensagem do evangelho não estava oculta aos profetas. Se nós formos olhar para os profetas, para a profecia, para a Torá, nós vamos encontrar ali expressões, revelações deste evangelho, certo? E eu gostaria de destacar aqui alguns textos que tratam
justamente dessa questão da salvação dos gentios, anexados, sendo feitos coparticipantes de Israel no plano divino. E o primeiro texto que eu queria citar, são muitos textos, os profetas inteiros, todos os profetas falam a respeito disso, a Torá fala muito a respeito disso, não daria para aqui, nesse vídeo, abordar todas as passagens que falam a respeito da mensagem do Eterno, da palavra de Deus chegando aos gentios, da salvação sendo alcançada por indivíduos por meio da fé, seja eles judeus, seja eles gentios. A salvação sempre foi alcançada pela fé. A participação dos gentios juntamente com os judeus é uma promessa que estava desde lá de Abraão, né? Quando Deus chamou Abraão, falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Mas alguns textos que eu julgo relevantes para este momento e para colocar essa questão do primeiro capítulo, que trata a respeito do evangelho que Paulo recebeu diretamente no Messias, sendo este um evangelho verdadeiro, né? Então nós temos ali Isaías capítulo 2, o verso 2 e 3, é um texto maravilhoso. Ele diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Que monte é esse? Que monte é este, o monte da casa do Senhor? É o Monte Moriá, o Monte Sião. Ele será elevado, será feito mais importante. Jerusalém será feita a cidade mais importante de todas as cidades do mundo, né? Se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele, concorrerão até Jerusalém, todas as nações. As nações, os gentios, vão concorrer até lá. E continua: e irão muitos povos, e dirão, veja o que eles vão dizer: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Olha que texto magnífico, fala a respeito da restauração de Israel, a restauração física de Israel, né? A reconstrução do templo, porque fala a respeito do monte da casa do Senhor. As nações concorrerão a esta casa, né? E irão para quê? Para aprender a Torá, aprender os mandamentos, porque a Torá sairá de Sião, né? E de Jerusalém a palavra do Eterno. Isaías 2, 2 e 3. Isso vai para quem? Não é só para judeus, não é só para Israel, não é só para os da circuncisão. E nem fala aqui que os gentios concorrerão para lá para serem circuncidados ou fazerem proselitismo. Não, eles vão para aprenderem do Senhor a sua lei, os seus mandamentos, sendo eles nação, sendo eles gentios, né? Outro texto muito interessante está lá em Oséias, capítulo 2, versículo 23, e diz o seguinte: e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo: tu és meu povo. E ele dirá: tu és meu Deus. Esse texto é muito interessante, e a figura mais importante dessa revelação que Oséias traz, né? Aquele que não era povo, aquele que não fazia parte da aliança, Deus falando: você é meu povo, e ele respondendo: tu és o meu Deus, né? Está falando de gentios que se voltarão a Deus, né? Que receberão de Deus a graça, o perdão, que serão plantados pelo Eterno na sua terra. E a figura mais emblemática que eu vejo desta profecia é Ruth, né? Ruth
ela vira para sua sogra, ela era uma moabita, ela vira para sua sogra e diz: o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Ela é uma gentia, uma moabita, se voltando para o Deus de Israel, se fazendo participante junto com a nação de Israel e sendo uma antecessora, entrando na genealogia do rei Davi e do Messias. Olha que profético isso. O terceiro texto, Zacarias, capítulo 2, versículo 11. E naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Está falando de nações, gentios, se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Olha, os gentios serão povo, farão parte do povo de Deus. E habitarei no meio de ti. Quem que é esse ti que ele está falando? Não é das nações, ele está falando de Jerusalém. Habitarei no meio de ti, habitarei em Jerusalém. Agora, olha o final. E saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Quem que está falando aqui? Yeshua. Yeshua está falando que naqueles dias nações se ajuntarão a ele, né? Gentios se ajuntarão a ele e serão povo dele, né? E aí ele vai retornar e habitar em Jerusalém. E neste momento os judeus saberão que o Eterno enviou o Messias a eles, né? Então, esses textos, os profetas, são muito interessantes, falam muito a respeito desse evangelho que Paulo anunciava, do gentio, pela fé, se fazendo participante, sendo ajuntado ao povo de Deus e então sendo um ali com Israel e ali havendo a restauração física de Israel, como nós falamos no vídeo anterior, né? Tiago, a profecia que Tiago cita, né? Que é a profecia de Amós, ele fala que o Eterno diz que restaurará o tabernáculo caído de Davi, depois daqueles dias. E ele anela isso aqui, a salvação dos gentios, né? Então, é um momento que vai acontecer todas essas coisas, é um momento profético, está nas mãos do Eterno, nós não sabemos como se dará, nós sabemos que acontecerá, que a plenitude dos gentios, Paulo cita isso lá em Romanos capítulo 10, a plenitude dos gentios vai levar à salvação de todo o Israel, né? Bom, o primeiro ponto, então, que Paulo vai trazer aqui na sua carta aos Gálatas é que, primeiro, esse evangelho que ele anunciava, ele havia recebido diretamente do Messias. Nós vimos aqui que, além dele ter recebido diretamente do Messias, é um evangelho que estava totalmente pautado nos profetas, né? E segundo ponto que ele vai trazer é a respeito da sua própria experiência, sua própria vida, né? O versículo 14, ele vai dizer assim: na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue, nem tornei a Jerusalém para ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. E ali então ele vai contar a respeito da sua uma breve história que ele teve ali em Jerusalém, antes dele seguir para Antioquia, da Síria, né, onde Barnabé vai atrás dele, leva ele para Antioquia da Síria, e ali eles começam um trabalho com os gentios. Esse registro nós encontramos no livro de Atos, né? Então ele vai trazer o quê? Que ele, antes mesmo de conhecer o Messias, aliás, antes de conhecer o Messias, ele era um desses da circuncisão.
ele era um legalista, ele era uma pessoa extremamente zelosa da tradição dos pais, extremamente zelosa do judaísmo. Então, em termos de judaísmo, ele conhecia muito bem e, por ter se convertido, ter tido esse encontro com o Messias, então ele tinha muita autoridade para combater esse outro evangelho que estavam anunciando ali na Galácia. Então, ele evoca a sua autoridade a partir da sua experiência, a partir da sua vivência, né, para então ter condições de combater esse ensino que estava chegando aos irmãos da Galácia. É muito interessante, neste ponto, nós comentarmos um pouco a respeito da perseguição que ele promoveu, né? Não começou exatamente com ele, mas ele foi o principal promotor dessa perseguição que aconteceu na primeira igreja, lá em Atos, no início, lá em Atos dos Apóstolos. Se nós formos ler um apanhado geral a respeito da carta a Atos, carta de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que houve em dois momentos, duas perseguições muito fortes, ainda em Jerusalém. A primeira perseguição se deu pelos saduceus. Nessa perseguição foram perseguidos principalmente os apóstolos, né? Pedro e João foram presos mais de uma vez, foram açoitados, né? E essa perseguição dos saduceus se promoveu pelo quê? Pela inveja que eles tinham por Pedro e os apóstolos estarem anunciando a ressurreição do Messias e anunciando a ressurreição daquele que eles tinham tido muita culpa na sua morte, né? E eles inclusive foram acusados por Pedro diretamente de ter matado o Messias, de ter tido participação na morte de Yeshua, né? Essa primeira perseguição, ela foi abafada, ela foi apaziguada por um fariseu, né? Se você ler lá o livro de Atos, você vai ver que estava ali no Sinédrio, estavam querendo uma pena dura para Pedro e João, e Gamaliel, um rabino muito conhecido, ele é neto de Hilel, né? Um grande rabino na história de Israel. E esse Gamaliel, no Sinédrio, ele diz o seguinte: olha, não faça nada a eles, porque se isso aí não for de Deus, com o tempo isso aí vai se desfazer, como aconteceram outros casos que nós já conhecemos, né? E ele cita ali várias situações de homens que se levantaram, que se diziam Messias e profeta, isso e aquilo, e depois que morreram os líderes, o movimento se dispersou. Então ele vai dizer, olha, se isso não vem de Deus, vai se dispersar, vai se desfazer. Agora, se isso não vem de Deus, aliás, se isso vem de Deus, vocês vão ser achados como combatendo contra Deus. Isso não vai ser bom. E Gamaliel, que era um homem muito respeitado por toda a liderança judaica, ele faz essa ponderação, ele defende ali os apóstolos, né, os discípulos de Yeshua, e aquela perseguição se apazigua. Tanto é que eles continuam ainda frequentando o templo, continuam ali com seus trabalhos e tudo mais. Depois disso, nós temos uma segunda perseguição que acontece agora com a pregação de Estevão, né? E aí nós precisamos de voltar um pouquinho antes e entender o que aconteceu ali com os helenistas. Dentro da comunidade dos discípulos de Yeshua, né, haviam judeus, né, prosélitos, e judeus helenistas, ainda não havia gentios. O primeiro gentio que creu foi Cornélio em Atos capítulo 10. Nós estamos aqui no capítulo 5, 6, 7. Bom, dentre os discípulos de Yeshua, aqueles que eram helenistas, e quem são esses helenistas? São judeus que não tinham uma formação tão voltada assim para o judaísmo, eles tinham uma formação mais grega, né?
tinham nomes gregos, né? Estevão, Filipe, Nicolau. Eram homens que eram judeus, talvez prosélitos. Acho que, se não me engano, Nicolau era um prosélito de Antioquia. É possível que Estevão também fosse um prosélito. Mas, mesmo que fossem judeus, eles eram judeus que viveram ou que nasceram fora de Israel e que tinha tido uma formação mais grega do que judaica, né? E esses helenistas, eles estavam sendo tratados pelos próprios discípulos de Yeshua como uma segunda classe. E as viúvas dos helenistas passaram a não receber a ajuda financeira que as viúvas recebiam da comunidade dos discípulos de Yeshua, né? Olha um problema grave que estava acontecendo lá na igreja debaixo da barba dos apóstolos, né? E às vezes nós reclamamos das nossas igrejas, né? Dos problemas que nós enfrentamos nas nossas igrejas e o homem é homem em todo o tempo, né? Infelizmente isso acontecia, né? Estava acontecendo na igreja apostólica. E os apóstolos então separam 7 homens, diáconos, né? Dão a eles a função de diáconos, né? Shamash, que é o nome em hebraico, que eles teriam então a responsabilidade de cuidar dessa distribuição e escolhem todos os 7 com nomes de helenistas, né? Ou nomes gregos, Estevão, Filipe, Nicolau, são nomes de pessoas que não eram nomes judaicos, né? Não era Simão, Jacob, Yohanan, não eram esses, eram nomes mais helenistas, e eram homens cheios do Espírito Santo, homens de fé, né? E foi justamente Estevão que foi na sinagoga dos libertos e fez ali uma defesa enfática da fé do Messias, é levado ao Sinédrio. No Sinédrio ele faz uma acusação muito semelhante àquela que Pedro fez. Pedro acusou o sumo sacerdote de ter parte na morte de Yeshua, né? De ter sido um dos causadores da morte do Messias, chamando ele ao arrependimento. Estevão faz a mesma coisa. Estevão tem uma pregação ali muito dura, muito enérgica. Porém, ele era visto como um judeu de segunda classe, um helenista. E então, ele, naquela situação ali no Sinédrio, eles se enfurecem com a pregação de Estevão, né? E Estevão, ele foi na ferida mesmo, ele tratou a respeito da rejeição de Israel a Moisés, aos profetas, ao Messias, né? Então ele faz uma pregação muito contundente, muito forte realmente. Eles não suportam aquilo, eles tapam os ouvidos, berram e ordenam a execução sumária de Estevão, né? Lembrando que o Sinédrio não poderia sentenciar ninguém à morte, somente o governador que tinha autoridade romana para aplicar a pena capital. O Sinédrio não podia fazer isso. Por isso que quando eles quiseram matar Yeshua, eles levaram para Pilatos, né? Mas com Estevão, a ira que eles tiveram foi tão grande, foram tomados de súbito tão fortemente, que eles foram e ordenaram a execução de Estevão ali. E Shaul, estava guardando as vestes, né, daqueles que apedrejavam Estevão. Essa posição de Saulo revela muito a respeito do status de Paulo, diante do Sinédrio. Ele era um homem de extrema confiança do Sinédrio. Era um homem que estava ali e ele era o único naquele momento que poderia evitar a morte de Estevão. Por quê? Se o Sinédrio estava ali bem próximo do templo, né? Saulo estava postado no meio do caminho entre o Sinédrio e entre aqueles que estavam executando Pedro. Se houvesse alguma mudança de entendimento no Sinédrio, alguém iria acenar para ele e ele iria acenar para os algozes, né,
evitando o apedrejamento de Estevão. Ele era o único que poderia ter evitado e ele consentiu na morte de Estevão, né? Então, duas coisas muito importantes. Nós vemos a conivência de Shaul com aquilo que estava sendo feito, né? E ele vai falar isso algumas vezes, não só em Gálatas, mas em outras passagens, que o que ele fez por zelo ao judaísmo, né? A sua tradição, aquilo que ele julgava ser o correto. Ele estava achando aquela palavra que Yeshua disse aos seus apóstolos: aqueles que vos matar estarão pensando que estarão fazendo algo, serviço a Deus, né? E Paulo, ele estava, né, nessa situação, completamente enganado, mas querendo agir de uma forma correta. Bom, depois disso, ele pessoalmente empreende uma perseguição onde os apóstolos não são molestados, mas muitos discípulos tiveram que fugir de Jerusalém. Quem foram esses discípulos que tiveram que fugir? Filipe, Nicolau, justamente aqueles que eram helenistas, ou seja, aqueles que, apesar de ser judeu, tinham uma cabeça meio gentílica, um jeito de viver ali não muito regrado, igual os judeus de Jerusalém tinham, né? Então percebe que essa situação contra os helenistas, né, que eram judeus, agora imagina com relação ao gentio, aquele que de fato era gentio mesmo, né? O ânimo desses irmãos da circuncisão, do partido da circuncisão, com relação aos gentios, com relação aos helenistas, aqueles que não eram tão regrados assim nas tradições, nos costumes, no culto judaico propriamente dito, aquela coisa mais religiosa, mais fruto ali daquelas escolas rabínicas ali de Jerusalém. Então, essa perseguição que se deu, essa segunda perseguição, que foi motivada por Shaul, por Paulo, e que era um fariseu, percebe que a primeira perseguição foi motivada pelos saduceus, né? A segunda pelos fariseus, e principalmente por Saulo, né? Por Shaul, que era um homem de extrema importância no Sinédrio. E chega ao ponto de que ele pediu cartas ao sumo sacerdote, veja só, para ele chegar ao sumo sacerdote e pedir cartas, autorização com o selo do sumo sacerdote, para ir a Damasco, uma cidade fora dos termos de Israel, para aprisionar os discípulos que ali estavam. Então foi uma perseguição muito severa, uma perseguição muito dura, que foi empreendida, encabeçada aí, agora Paulo assumiu a liderança dessa perseguição de uma forma muito contundente, né? E ele foi até o extremo de ir para fora dos termos de Israel, com cartas do sumo sacerdote para perseguir aqueles que anunciavam a fé em Yeshua. E foi justamente quando Paulo estava perseguindo que ele tem um encontro com o Messias, né? E a sua vida então é transformada. Paulo resgata esse histórico dele justamente para mostrar a autoridade que ele tinha diante do partido da circuncisão para defender o evangelho que ele estava defendendo. A salvação dos gentios por meio da fé, coparticipantes com os judeus na salvação e no reino vindouro. Na próxima aula, nós vamos entrar no capítulo 2 da carta aos Gálatas. Ainda Paulo, no capítulo 2, ainda vai estar falando a respeito dessa contextualização histórica, né? É muito interessante, eu convido você, se você gostou desse vídeo, tem gostado dos vídeos, a continuar acompanhando. Curta, compartilha, assina aqui o nosso canal, ativa o sininho, as notificações para receber novos vídeos e nos ajude na divulgação desses vídeos. Que Deus nos abençoe, esteja conosco no próximo vídeo e até lá.